Queridos, nós vamos ler 3 textos. E o primeiro é Números, Velho Testamento, capítulo 12, verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou somente Deus por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Agora, por favor, vá ao Salmo 131, verso 1. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, povo de Deus, no Senhor, desde agora e para sempre. Agora, último, por favor, Evangelho de João, capítulo 21, verso 18. É o último capítulo do Evangelho de João. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te lavará, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não haveria de morrer.
Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica essas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém. Amém. Irmãos, irmão Orlando e irmã Nízia, né, estão ali no Pontal, ainda não terminaram, pelo que a gente conversou na sexta-feira, ainda tem algum restinho de serviço a ser feito, né, Orlando? Ainda temos mais alguma coisa a fazer. Porque quando nós fizemos aquela etapa, durante 3 anos consecutivos, né, a cada 15 dias eu ia e voltava, levava pedreiro, trazia pedreiro, comprava material, depois nós tiramos um ano sabático que não mexemos, para descansar. Foi muito cansativo os 3 anos. E agora nós retomamos porque a parte hidráulica não ficou boa. Então o irmão Orlando está, contratamos a empresa, né? Ele está consertando, restaurando aquilo que precisa ser consertado e restaurado. E está uma bênção. E aí na sexta-feira eu fui lá para ver como é que está. Ele tem ido, tem trabalhado. Eu fui lá para me inteirar. E na volta, fiquei a parte da manhã toda, na volta parei para almoçar num restaurante que tem à beira da estrada, que o Orlando gosta muito, tem um peixe muito bom, self-service, gostoso. E um dos rapazes que vende peixe ali é meu amigo, é irmão de fé, eu estou sempre conversando com ele. E começamos a conversar e ficamos conversando muito tempo. O restaurante esvaziou e nós dois conversando sobre a palavra. E aí, em algum momento, ele disse: pastor, mas eu não entendo. Eu entendo tudo que o senhor está me explicando, mas eu não entendo por que tem alguns irmãos, tem algumas pessoas que não se desenvolvem, tem algumas pessoas que agem dessa ou daquela forma, apesar da palavra. E ele foi colocando aquilo. E aí, enquanto ele falava, eu ouvia e olhava nos olhos dele, e ele dizia: eu estou sendo sincero, eu não estou querendo contestar o senhor, mas é uma dúvida que eu tenho, porque tem todas essas coisas acontecendo. Como é que a gente vai entender? Eu entendo um caminho, quero segui-lo, mas eu vejo outras pessoas fazendo outras coisas. E naquela hora Deus me deu uma mensagem, que é a que eu quero pregar hoje. Deus respondeu a ele através de um entendimento que naquele momento me foi dado. De fato, é verdade. Tem coisas que nós não entendemos. Tem coisas que nós não compreendemos de como as pessoas agem e reagem, como elas entendem diferente. Nós não entendemos por que a doutrina não é clara sobre todos os assuntos. Nós não temos uma clareza absoluta sobre os processos de passagem desta vida para outra. Nós não temos uma série de informações, e porque não as temos completas, nós temos entendimentos vários, e nós acabamos recebendo e nos identificando com alguns, e aí somos levados a determinados grupos e ali ficamos, mas outros grupos pensam diferente. E a gente fica às vezes transtornado com esse outro grupo. E aí nós temos disputas históricas. Por exemplo, aqueles que admitem a predestinação. Deus é Senhor de tudo, sabe todas as coisas, predestinou todo mundo. Pronto. Ora, os calvinistas, que têm como grande grupo representante os irmãos presbiterianos, históricos, creem dessa forma. Mas nós temos igrejas que seguem a linha de Armínio, os arminianos, que acreditam no livre-arbítrio. E quando você conversa com um e conversa com o outro, os dois grupos têm argumentos bíblicos, e nós temos também essa dificuldade quanto ao milênio lá de Apocalipse, os pré-milenistas, os pós-milenistas. Nós temos tantas coisas, e nós temos aquelas pessoas que se dão direitos de viver de formas como nós não entendemos uma liberdade dada para viver daquela forma, mas eles entendem. E aí o que acontece normalmente? Nós nos indispomos com as pessoas, nós levantamos barreiras, nós achamos que aqueles que não creem como nós cremos
não são tão bons como nós somos. Não são tão espirituais como nós somos. Nós começamos a dizer que Deus não fala com eles, por quê? Porque Ele fala conosco. Então Deus é nosso, Deus está conosco e não está com eles. Por quê? Porque eles pensam e agem de forma diferente daquilo que nós pensamos e da forma como nós agimos. E nós levantamos barreiras. E não é raro que nós falemos mal uns dos outros. Não é raro que nós prejudiquemos uns aos outros. Não é raro que nós relevemos o pior dos outros e conversemos entre nós, zombando, falando com malícia, trazendo muitas vezes prejuízo com aquilo que falamos contra os outros. E aí nós temos 3 textos que nós precisamos pensar. O primeiro texto, nós temos Moisés dirigindo um grupo retirante que saiu do Egito e está indo para Canaã. Mais ou menos, dizem os teólogos, os especialistas, que 3 milhões de pessoas estavam caminhando com Moisés. Moisés era novo nessa empreitada. Ele tinha 2 bons ajudantes da família, sua irmã Miriam, seu irmão Arão. Seu irmão Arão foi levantado por Deus para ser sumo sacerdote. Miriam foi aquela que tocou tamborim e que cantou lindamente ao Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, assim que eles saíram do mar que havia se aberto e que eles passaram com o pé enxuto. Quando Deus fechou as águas e os seus perseguidores foram tomados pelas águas, Miriam tocou seu tamborim e o Espírito a tomou e ela compôs um lindo cântico ao Senhor. Mas este homem Moisés, se você se recorda da história, eu sei que o Pedro conhece a história toda, viveu lá no alto da montanha, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, ficou lá 40 anos. Ele casou com uma das filhas de Jetro, teve filhos com ela. Quando ele vem para fazer a obra do Senhor e retirar o povo do Egito, seu sogro o chamou e disse: deixa minha filha e meus netos aqui. Vai, faz a obra que o Senhor pôs no teu coração, e quando você estiver de caminho, eu os levo para você. E chegou o momento em que Jetro veio trazendo a sua filha, esposa de Moisés, e os 2 filhos de Moisés com essa mulher. E quando ela chega, ela é diferente. Ela se vestia diferente. Ela falava diferente. Ela tinha um sotaque diferente. Ela tinha costumes diferentes. Ela era mais pretinha do que eles eram. Ela era cuxita. Irmãos, quando Miriam e Arão viram aquela mulher, os 2 começaram a falar mal dela. Começaram a falar mal de Moisés. Mas não tinha tanta mulher aqui na nossa terra? Entre os nossos parentes tinha mulher muito mais bonita. Olha a cor daquela mulher. Você viu que ela é preta? E lá, olha aquele cabelo dela. Olha aquilo que ela está usando. Que roupa esquisita. E o jeito dela falar, a gente não entende nada. Ela fala cantado. Que mulher esquisita. Aqui eu estou criando, irmãos. Até o cheiro dela é diferente, né? E o pai dela? Que cara feio. Aqueles meninos catarrento correndo, aquele menino mais feio correndo. Ela começou a ser vítima deles falarem mal. Irmãos, e começaram a falar mal do Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o homem que Deus escolheu para tirar o povo do Egito. A autoridade de Deus estava sobre Moisés. A unção estava sobre Moisés. Deveria haver um temor, deveria haver amor, deveria haver submissão, deveria haver aprendizado. Deus falava com Arão, mas não falava com Arão como falava com Moisés. Deus inspirava Miriam, mas não inspirava Miriam como inspirava Moisés. E aí Deus ouve aquilo. Porque tem uma coisa que você precisa aprender aqui na comunidade cristã. Nós interpretamos a Bíblia como um caminho que nós temos que caminhar nele. A Bíblia não é um livro para eu conhecer. Isso é muito pouco. A Bíblia é um livro para eu conhecer, entender e praticar. É um caminho de vida.
Deus está vendo tudo que você faz, Deus está ouvindo tudo que você diz. Deus está pesando a intenção do seu coração. Porque a intenção do coração muitas vezes é disfarçada numa coisa chamada ironia, sarcasmo. Você encontra com alguém e diz, nossa, você está tão bonita, você está linda. E na verdade você está dizendo, eu estou te achando horrorosa, brega, feia. E a pessoa que ouviu você chamando de linda, acha que você está sendo sincero. Mas lá no seu coração você não está. Você dissimulou. Você fingiu. Deus está vendo o seu coração. Foi o que Deus falou com o profeta Samuel, quando ele vê os irmãos de Davi passando, e Deus não tinha escolhido entre eles nenhum rei, e Deus havia falado a Samuel que da casa de Jessé viria um novo rei. Samuel pergunta, acaso acabaram-se os filhos? Não, ainda tem Davi. E aí Deus explicou para o Samuel, você viu o primeiro, achou que ele seria rei, porque ele era bonito, alto, grande. O segundo, você achou que ele poderia ser o rei, porque ele tinha olhos coloridos, porque ele tinha um braço muito forte, porque ele tinha uma voz poderosa, e assim todos. Mas eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Meu irmão, Deus está sondando a intenção do seu coração a cada momento. Cada palavra que você fala, cada gesto que você faz, Deus pesa o seu coração. Deus viu e ouviu tudo que Arão e Miriam falaram contra a mulher cuxita e contra o marido dela, Moisés. Aí Deus chama os três, Moisés, Arão, Miriam, vem para a tenda da congregação. Irmãos, tenda da congregação era o lugar onde Deus falava sério. Quando Deus chamava o povo, ou chamava alguém para a porta da tenda da congregação, era uma coisa muito séria, era uma mudança que ia acontecer. Era algo já resolvido. Quando eles chegam à porta da congregação, uma nuvem, uma coluna de vapor desce e ela fica incandescente. E a voz do Senhor soa. E o Senhor Deus diz, havendo profeta no meio do povo, eu não falo com ele. Falo por visão, falo em sonho. Mas é assim com Moisés? Não. Com Moisés eu falo cara a cara. Moisés não precisa acordar e ficar pensando, o que será que Deus quis falar com aquele sonho? Moisés não precisava de um profeta trazer uma mensagem para ele, ele falava com Deus e Deus respondia. Ele pedia e Deus respondia. Deus falava e ele obedecia. Ele ponderava com Deus. Foi assim desde o chamado. Quem na Bíblia inteira viu outra sarça ardente? Ninguém, só Moisés. E aí o Senhor Deus vira e diz, Arão, Miriam, eu ouvi vocês dois falando contra a esposa de Moisés. Eu ouvi vocês falando contra Moisés. Como vocês não temeram falar contra o meu servo Moisés? Ele é manso. Ele é o homem mais manso da terra. Mas eu não sou tão manso como ele. A Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, Miriam, você não gostou da cor pretinha da minha filha? Sabe que quem pintou aquela moça de preto, daquele preto lindo, fui eu, diz o Senhor. Já que você não gosta de preto, você gosta de branco, eu vou deixar você branquinha. E naquele momento ela ficou leprosa, e ela ficou branca de lepra, de cima a baixo. Já que você não gosta de preto e gosta de branco, eu vou deixar você branquinha. Mas o que vai fazer você ficar branquinha é a doença da sua alma, é a feiura do seu espírito. A sua carne vai trazer para fora toda dor, toda feiura, toda maldade que você está com ela dentro de você. E aquilo sai, vem para fora e ela fica branca, leprosa, e ela cai. Arão, vendo aquilo, já caiu de joelho e disse, ah, meu Senhor Moisés, intercede a Deus para que haja cura para mim, para minha irmã, e que haja misericórdia para mim. Intercede por ela. Ah, irmão, se fosse talvez algumas das pessoas dos dias de hoje, ia dizer, eu? Deixa ela agora se haver com a doença dela. Quem mandou ela falar mal? Agora a língua é o chicote do corpo, ela que dê jeito. Irmão, mas ele era um homem manso. Tem uma diferença entre ser domado e ser amansado. Eu ouvi uma senhora, uma moça na verdade,
do sul do Brasil que ela trabalha com cavalos. As pessoas trazem os cavalos bravos e ela vai fazer um trabalho para que aquele cavalo fique obediente. E ela não bate no cavalo. Ela não grita com o cavalo. Ela não dá com chicote no cavalo. Ela vai trabalhando com o cavalo. E aí eu estava vendo o processo dela, em algum momento ela baixou a cabeça, ela não olha o cavalo nos olhos, ela não desafia o cavalo, ela não chama o cavalo a uma disputa, ela não olha nos olhos, ela fica com os olhos para baixo. Até que o cavalo dê a ela a liberdade de olhar para ele. Em algum momento ela se ajoelhou na frente daquele cavalo bravo, e o cavalo ficou esperando que ela fizesse alguma coisa. E de repente o cavalo vai e mexe com a cabeça, com o focinho assim na cabeça dela, dando a ela a liberdade para que ela pudesse tocá-lo. E ela começa a trabalhar, a limpar o espírito daquele cavalo, daquela rebeldia. E aí ela explica depois, tem uma diferença entre domar e amansar. Domar é quebrar o espírito do outro ser. Amansar é dar a ele uma razão para trabalhar com você, para amar você. Deus, Ele quer nos amansar. Mas às vezes nós somos colhedores das sementes que nós plantamos. Miriam era muito preconceituosa. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho ensinado aqui na igreja. E se você está aqui, Deus te trouxe aqui, é porque você precisa aprender. Deixe os seus preconceitos. Deixe todos os seus preconceitos. Se você é homofóbico, tire a sua homofobia. Se você não gosta de estrangeiros, a sua xenofobia tem que sair. Se você não gosta de negros, o seu racismo tem que sair. Se você não gosta de ciganos, isso tem que sair da sua vida. Não interessa qual seja o preconceito, tem que sair. Fiquei muito orgulhoso do senhor hoje, viu, irmão? Porque no café da manhã, eu fiquei olhando para o senhor o tempo todo. Não deixei o senhor sem cobertura em um momento. E eu vi o senhor pondo a mão naquelas pessoas e conversando com elas. Que é exatamente o que nós queremos. Que elas sejam amansadas e não domadas. Que elas sintam bem estar ali conosco. Hoje, 2 deles perguntaram, quando é que nós vamos ter um culto aqui? Quando é que nós vamos ter um culto? Nós não impusemos nada, nós não chegamos lá para dar a eles uma palavra que nós temos poderosa e que vai mudar a vida deles. Nós fomos lá levar amor. E aí 2 deles hoje chegaram e disseram, tem palavra? Traz para nós. Irmãos, é diferente. Porque tem gente que diz que quer aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Miriam então agora está leprosa. E o Senhor ouve a intercessão de Moisés, que é um homem manso. Não é um homem domado, é um homem amansado. Deus o ouve, porque Deus ouve o coração manso. Deus não ouve coração domado. Coração domado é coração amargurado. Coração amansado é coração amoroso. Deus ouve Moisés e diz, tudo bem, ela não vai morrer. Mas se o seu pai chama a sua atenção na frente de todo mundo, você não fica com vergonha? Pois é, eu chamei a atenção dela, eu cuspi no rosto dela. Ela agora vai ficar 7 dias em vergonha, fora do arraial. No final de 7 dias ela pode voltar. E todo mundo viu Miriam branquinha, porque ela não gostava de preto. Miriam ficou lá branquinha, até que aquilo saísse do coração dela e ela entendesse que o Deus que fez o negro fez o loiro, que o Deus que fez o alto fez o baixo, que o Deus que fez o rico fez o pobre, que o Deus que fez o forte fez o fraco, e não há um melhor do que o outro na terra. Não pense que existe um povo melhor do que o outro na terra. Não pense que nós somos civilizados e somos melhores do que outros povos. Cada um tem o seu grau de civilização conforme Deus lhe deu. E é preciso ser respeitado e amado. Ninguém deve ser desrespeitado. Ninguém. Essa é a primeira mensagem que nós temos aqui. A segunda mensagem, então a primeira é essa, respondendo o meu irmão querido lá que conversou comigo. Como é que eu vou entender que o outro pensa diferente de mim? Irmão, quem fez você pensando de um jeito, fez o outro pensando do outro jeito. Respeita isso. Respeita o umbandista na umbanda dele. Respeite o católico no catolicismo dele. Respeite
o presbiteriano, o batista, o assembleiano, o da Maranata, o da quadrangular, o da metodista, cada um respeite. Tenha consideração, não fale mal. Não seja Miriam, seja Moisés. Depois nós fomos para um outro texto, que é um texto bastante interessante, que é o Salmo 131. E ele diz: Senhor, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Tem gente que chega para mim e diz: pastor, como é que pode? Eu não entendo. Tem um crente que é tão fiel a Deus e ele não prospera. Ele é dizimista, Pastor, por que Deus não cura todo mundo do câncer? Irmãos, e trazem perguntas que não têm resposta. Não adianta. Pastor, o que acontece com aquele que morre? Eu tenho uma interpretação, mas eu não posso te dizer, é isso e aquilo com toda certeza. É a minha interpretação conforme aquilo que Deus tem me mostrado. Mas eu quero saber, meu irmão, há assuntos que não são para você. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Para que você vai ficar perdendo tempo com assuntos elevados que eu não sei, você não sabe, ninguém sabe? Quando tem coisas que são acessíveis a nós, quer ver uma coisa acessível? A ninguém julgueis para que não sejais julgados. Tem dúvida quanto a isso? Para de julgar os outros. Se julgássemos a nós, não seríamos julgados com o mundo. Paulo diz isso e a gente repete isso na ceia todo mês. Para que você vai ficar preocupado com que corpo a pessoa vai ficar depois da morte? Como é que é a natureza? Quem são os anjos? Para onde? O que significa seio de Abraão? Irmãos, nós não temos informações completas. Mas nós temos tanta coisa que está ao nosso alcance. Nós temos tanta coisa. Aquele que ministre com esmero, diz a palavra. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Sejamos dizimistas. Oremos pelos enfermos. Tem tanta coisa que está ao nosso nível, que está ao nosso alcance. Então vamos nos ater àquilo que está ao nosso alcance. O salmista diz no Salmo 131. Tem coisas que são elevadas demais para mim, eu não alcanço. Aí ele diz: qual criança desmamada para com a sua mãe? Assim é a minha alma. Como é que é a criança desmamada? Quem foi pai e mãe, né? Quem foi mãe deu de mamar. Quem foi pai viu a mãe dando de mamar aos seus filhos. A criança mama. Não é isso, Aline? Aí você põe a criança em pezinha, porque tem que colocar e bater na costinha para quê? Para ela trazer aquele ar que veio junto com a mamada para fora. Aí ela vai rotar. E o que acontece logo depois? Ela dorme, está com a barriguinha cheia. Ela não quer saber se tem uma duplicata para ser paga na segunda-feira. Ela não quer saber se tem um buraco no telhado e vai ter goteira nessa noite. Ela não quer saber de problema nenhum. Ela está no braço da mãe, ela sente o calor da mãe, ela ouve o coração da mãe batendo tibum, tibum, tibum. Ela está nos braços de quem a protege, de quem a ama acima de tudo. E ela vai descansar. O salmista diz: para que você vai ficar queimando o neurônio, discutindo? Ah, mas Maria na Bíblia, mas João, mas será que Judas foi salvo? Para com isso. Leia aquilo que você entende, aceita a orientação, beba do leite que o Senhor te dá, mame nas tetas desse Deus mãe, deixa Ele te abraçar, sente o calor do Espírito, sinta, ouça o bater do coração de Deus junto do seu coração e deixa Deus guiar a sua vida. Tem gente que está querendo entender porque ainda não ficou rico. Tem gente que está querendo que Deus faça com que os sonhos dele venham à existência. E eu conversava com esse meu irmão enquanto almoçava, e o almoço passou, e a gente ficou conversando. E aí, ele disse: pastor, mas então eu só tenho que descansar? Eu falei: é só o que você tem que fazer, descansar. Deixa Deus guiar a sua vida.
tem uma diferença, meu irmão, entre o que eu quero, o que eu preciso e o que eu posso. O que eu quero é a minha fantasia. Tem gente que está brigando com Deus por uma fantasia. Senhor, mas eu quero uma casa no Belvedere. Senhor, mas eu quero a minha casa, eu já sei que a minha casa vai ter 2 andares, eu sei que a minha casa vai ter uma garagem para 4 carros. Senhor, eu quero morar nos Estados Unidos, agora tem o Trump lá mandando todo mundo embora, como é que vai ser? Irmão, o que você quer faz parte da sua fantasia. Deus está ocupado em trazer à sua vida o que você precisa. E às vezes o que você precisa é ter esse irmão que pega no seu pé, essa irmã que é injusta com você. Às vezes o que você precisa é dessa enfermidade que está no seu corpo. Por que todo mundo é curado e eu não sou? Porque Deus está trabalhando em você com a enfermidade. Que isso está amarrado em nome de Jesus. Primeiro que não existe amarrar em nome de Jesus. E Paulo o apóstolo diz, eu orei 3 vezes para que me fosse tirada uma enfermidade, o espinho da carne, que me esbofeteia. Mas por causa das grandes revelações, porque eu sou inclinado a ser orgulhoso, Deus disse, a minha graça te basta, você vai ficar doente. Paulo orava, as pessoas eram curadas. Roupas de Paulo eram levadas sobre os endemoniados, eles eram libertos. Lenços de Paulo eram colocados na mão do doente, ele era curado e Paulo não era. Porque a enfermidade era o que ele precisava. Então às vezes você não vai alcançar o que você quer, mas você vai ter o que você precisa. Não fale mal desse irmão que pega no seu pé. Mas eu tive um prejuízo, me roubaram, bendito é o Senhor que deixou esse dinheiro ir embora. Que é isso, pastor? Eu agradeço a Deus pelo prejuízo que eu tive, porque a gente agradece a Deus pelo lucro que a gente tem, não é assim? Ganhei 10 mil reais, oh Deus maravilhoso. Pastor, eu estava com uma dívida para pagar e entrou 10 mil reais na minha conta, é maravilhoso. É maravilhoso. Aí você chega e fala, eu tinha 10 mil reais na conta, caí num golpe e levaram os meus 10 mil. E você fica com raiva, mas Deus vai pesar a mão. Irmãos, às vezes Deus te dá o prejuízo porque é o que você precisa. Ou você acha que o Deus que dá não é o Deus que toma. Ou você está achando que o Deus que faz nascer não é o Deus que faz morrer. Ou você está achando que existem 2 deuses. O Deus que traz é o Deus que leva, bendito é o Senhor. Quem entendeu isso foi Jó. Bendito é o Senhor deu, o Senhor tomou. Então, em todo tempo nós damos graças, e aliás nós encontramos isso na palavra, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Quando o caminho é bom eu reconheço, mas quando o caminho é ruim eu reconheço. Quando o caminho é de riso eu reconheço, mas quando o caminho é de lágrimas eu reconheço. Quando o caminho é de alegrias e facilidades eu reconheço, mas quando ele é de dificuldades e muito choro, eu reconheço o Senhor ali, e em todo tempo eu dou graças, porque em todo tempo Deus é bom. Amém? Eu posso ouvir um amém? Só o pastor que falou isso? Então o salmista vem e diz, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Deus, por que é assim? É assim porque essa é a tua vontade. Se o Senhor me revelar, eu sei. Se o Senhor não me revelar, eu ando em fé. Por isso diz, o justo viverá da sua fé. O justo não desanima da fé. Faça sol, faça chuva, é bom ou ruim, ele anda com o Senhor. E aí nós tivemos o último texto. No último texto, Jesus tinha aparecido para os apóstolos, eles estavam preocupados, tinham negado Jesus, todo mundo. Jesus faz a pesca maravilhosa, eles trazem os peixes, já tem um peixe assado, tem pão, eles vão comer. Jesus pergunta para o Pedro, 3 vezes, Pedro, trouxe o cartão de crédito? Ele disse não. Não foi isso, irmãos? Não? O que foi que aconteceu? O que ele perguntou para o Pedro? 3 vezes, irmãos, o que foi? Hein? Senhor, tu me amas? Ele diz, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, eu gosto. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, eu não tenho nem coragem mais de falar que eu gosto. Aí o Senhor chamou Pedro e disse, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você é bravo. Você é destemido, você é autônomo, você é altivo. Você vai para onde você quer, você come o que você quer, mas deixa eu te contar uma coisa que está no seu futuro. Quando você for velho, você vai estender o braço e alguém vai pôr a roupa em você. Alguém vai te levar lá para a bacia e vai te dar banho. Você vai perder essa altivez toda. Talvez ele estivesse falando de um Alzheimer.
Talvez ele estivesse falando de alguma outra doença degenerativa que a velhice traria para o Pedro. Pedro, não pense que você é melhor do que os outros. Porque daqui a pouco vão te pegar pela mão e levar você para onde você nem quer ir. Então baixa a bola. Vem, me segue. Aí o Pedro sai. Irmão, presta atenção, porque eu vou encerrar com esse texto. O Pedro sai. E de repente o Pedro olha para trás e o João está vindo junto. Jesus chamou quem? Quem? Quem que Jesus chamou? Não, irmãos, nós não sabemos. Só sabemos que ele chamou o Pedro. Mas não sabemos se ele chamou o João. Não é? O texto só fala que ele chamou o Pedro, não é isso? O Pedro também não sabia. Aí o Pedro olha e diz assim, aquelas, né? Senhor, é para esse vir? E desse aí, o que vai ser? Irmãos, ele não precisava dormir com essa. Ele não precisava tomar a lambada que ele tomou. Jesus vira para ele e diz assim, Pedro, se eu quero que ele venha, o que você tem com isso? Acabei de falar para você que daqui a pouco você não vai ter condição nem de vestir a sua roupa, nem de escolher a sua comida, nem de escolher para onde você vai, que alguém vai te vestir, alguém vai te limpar e alguém vai te levar para onde você não quer. E você está preocupado com a vida dos outros? Você está preocupado com a vida dos outros? Irmãos, presta atenção que o pecado de Miriam foi se preocupar com a mulher de Moisés. O salmista diz, eu não me preocupo com coisas que eu não entendo. E agora Jesus diz para o Pedro, para de olhar para a vida do João, se eu quero que ele venha, se eu quero que ele fique até que eu venha, vai ser assim, pronto. Você não tem nada com isso, cuida da tua vida. Ah, eu fico preocupado com quem fica preocupado com o pecado dos outros. Imagina, a gente tem alguém que é gay no nosso meio. Irmão, para de se preocupar com a vida dos outros. Se preocupe com a tua. Ah, mas aquele casal lá não é casado. Para de se preocupar com a vida dos outros, se preocupa com a tua. A tua língua é domada. A tua avareza é domada pelo Espírito, ou você anda dando golpe nos outros de vez em quando. Você já pagou todo mundo ou tem alguém por aí que diz que você está devendo? Você está preocupado com a sexualidade dos outros e a sua? E se Deus resolver colocar um telão espiritual para todo mundo ver a tua sexualidade, tudo aquilo que você já fez no escurinho, tudo aquilo que você anda fazendo, tudo aquilo que você anda dizendo, será que se Deus abrisse o seu Instagram, se Deus abrisse aqui todas as suas conversas, você ia ficar satisfeito? Talvez você esteja necessitado de começar a mudar a sua vida. Era isso que Deus estava falando com Pedro. Pedro, para de cuidar da vida do João. Irmãos, e aí o negócio é pior, porque aí diz o escritor, que é o próprio João, correu uma conversa entre os discípulos, que aquele discípulo não iria morrer. Ô conversinha danada, hein? Jesus falou isso. O próprio João diz assim, olha, Jesus não disse isso, ele só disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa quanto a ti, cuida da tua vida. Aí ele diz, quem ouviu isso foi quem escreveu, e o seu testemunho é verdadeiro. A nossa fé é uma fé que nos desafia a sermos melhores. Nós não precisamos vencer o diabo. Que é isso, pastor? Não precisa. Quem vence o diabo é Jesus. Tenta mandar o diabo embora no seu nome. O diabo vai dar uma risada e falar assim, eu saio para você. Eu saio dela e entro para você. Porque você está mandando no seu nome. Você manda embora em nome de Jesus, não é assim? Não é desse jeito, irmãos? Então, para que nós vamos achar que nós somos tão especiais, tão melhores do que os outros? É um caminho. Nós estamos preocupados em vencer a nós mesmos, não ao diabo. O diabo a gente vence em nome de Jesus. Mas eu não consigo vencer. Presta atenção, eu não consigo vencer o meu desejo desenfreado de dinheiro, a minha raiva. Eu não consigo vencer a minha inveja, deixando que Deus faça isso. Não adianta eu orar e dizer, Deus, tira essa inveja do meu coração. Ele não vai tirar. Deus, tira
esse desejo libidinoso que está na minha alma. Deus não vai tirar. Que é isso, pastor? Não vai, irmão. É preciso que você entregue isso a Deus. É preciso que você diga, eu não vou ser mais isso, eu não quero ser assim. Eu vou colocar isso no altar de Deus. Senhor, eu não quero mais ser ciumenta. Para de ficar dizendo que você pode ser ciumenta, que é natural, que o amor é ciumento. Não é. Para de dizer que você pode brigar, gritar. Eu tenho uma amiga tão querida, e hoje eu mandei para ela um testemunho de uma atriz mineira, que já fez várias novelas na Globo, e ela dá um testemunho meio choroso, numa separação conjugal. Aliás, todo mundo que separa fica meio choroso, né? E aí ela disse que foi à casa da avó dela, e disse, vó, a senhora tem mais de 60 anos de casada. Como é que é isso de aguentar 60 anos de um casamento amoroso? Porque eu vejo que a senhora é amorosa com o vovô e vovô é amoroso com a senhora. E aí a avó fingiu que não ouviu, ela achou que a avó não tinha ouvido, a avó passou por ela e falou assim, vamos comigo ali na feira? E saiu andando com ela, ela falou, vou, né? Aí a avó foi, comprou uns ovos, passou, comprou um leite de roça, aí voltou para casa, aí pegou um livrinho, quebrou um ovo, quebrou outro ovo, pôs a farinha, pôs o açúcar, fez a massa. E ela já não estava esperando, e ela disse assim, olha, para um casamento dar certo, a gente precisa colocar os ingredientes certos nele. Eu tenho que pôr os ovos na medida certa, a farinha do jeito certo, uma pitada de sal. Como é que você quer ter um bom casamento se você grita com a sua esposa? Como é que você quer ter um bom casamento se você joga o telefone do seu namorado no chão e quebra? Como é que você quer ser feliz num casamento se você não traz para dentro dele as coisas boas? Você quer a receita de como é que fica casado 60 anos? Traga coisas boas. Aí ela disse assim, foi colocando. E de repente a avó chamou o nome do marido, né, do avô dela. E aí vem aquele velhinho, já 60 anos de casado, né? Você imagina, se casou aí pela casa dos 20, mais de 60 de casado, nós estamos falando de um cara de mais de 80 anos. E aí ela diz assim, você pode bater essa massa para mim? E aí ele pegou aquela massa e foi bater. E ela disse assim, o outro segredo é dar um lugar importante para o outro dentro da sua vida. Deixa ele ser importante na sua vida. Mostra para ele que você precisa dele, que ela precisa de você. Irmão, nós temos tanto para cuidar de nós. Será que a gente está cuidando do nosso casamento? Será que a gente está cuidando dos nossos filhos? Eu vinha à noite, eu gosto de viajar à noite, gosto muito de viajar à noite. Por várias razões eu gosto de viajar à noite. E aí ontem, quando eu estava no restaurante, esse menino que eu estava conversando com ele, disse, pastor, eu estou tomando tempo do senhor, né? Falei, não, estou com a tarde livre, porque eu só vou embora quando começar a escurecer. Não vou pegar esse sol nem de jeito nenhum. Aí fui para casa, né? E aí saí de lá às 5 horas, quando deu aí umas 6 e pouco, eu estava nesse lugar que eu parei para orar, que eu vi a frase do Salmo no caminhão. E antes eu vinha pensando assim, gente, eu só estou perdendo. Eu só estou perdendo. E eu pensei, eu estou perdendo a minha esposa, eu estou perdendo a Simone. Eu estou perdendo o Mateus, que é meu filho, eu estou perdendo a Amanda, que é minha filha. Eu estou perdendo a juventude que ainda me resta. Eu estou perdendo. A vida é só perda. Nós não seguramos nada. É impossível segurar um instante. É impossível segurar. E eu pensei, gente, eu estou tão feliz dirigindo um carrinho que eu gosto. Eu não preciso de um outro maior. Eu não preciso de uma casa maior, eu não preciso de nada. Porque ainda que eu queira ter, eu não vou conseguir segurar e dar uma angústia quando eu penso que eu tenho. Quando eu penso que eu sou dono. E eu perco, aí eu estou sempre em angústia. Será que vai morrer? Será que vai sair? Vai. Então eu me entrego e eu disse para o Senhor, Senhor, eu entendo o rei Davi no Salmo 16. Eu entendo o irmão Asaf no louvor tão sincero do Salmo 73, eu não tenho
outro bem na terra e nem no céu, senão o Senhor. Eu só não perco o Senhor, eu estou perdendo a minha esposa, não porque ela está indo embora do casamento, porque o tempo a está levando. Eu estou perdendo os meus filhos porque eles estão sendo levados pelo tempo. Eu estou perdendo a minha igreja porque ela está sendo levada pelo tempo. Mas a minha igreja está me perdendo, a minha esposa está me perdendo, os meus filhos estão me perdendo. Então cada momento vai ser muito especial. Sentar e comer um bolo. Aí eu peguei o testemunho dessa moça, dessa atriz e mandei e perguntei para ela: você anda fazendo bolo? E ela estava num curso, quando ela pôde, ela mandou uma resposta para mim assim: Ademir, você sabe que eu faço bolo, por que você está perguntando? Eu falei: assiste o vídeo. Aí, há pouquinho ela mandou uma mensagem assim: eu assisti o vídeo, eu acho que eu estou aprendendo a fazer bolo. E aí eu tirei a fotografia de um bolo que eu fiz para Simone, porque eu falei: eu quero tomar um café com ela hoje, que eu vou fazer um bolo, e eu vou tomar um café. E aí eu tirei um pedaço e falei: eu vou levar para o meu irmão. Peguei do almoço uma parte, falei: eu vou levar para o meu irmão que mora ali. Por quê? Porque talvez seja a única oportunidade que eu tenha de viver um momento com ele. Meu irmão, minha irmã, aprenda na comunidade cristã. Não se ocupe com assuntos que você não dá conta. Não se preocupe com questões que não têm resposta. Não se preocupe com a vida dos outros. Se entrar alguém aqui que é gay, se entrar alguém aqui que é macumbeiro, se entrar alguém aqui que seja lá o que for, todo cheio de tatuagem, brinco, parecendo um jacaré de tanta deformação, receba do mesmo jeito. Acolha. Se entrar um mendigo, dê o melhor lugar para ele. Receba da melhor forma, porque é isso que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a olhar para nós. E tenta ser melhor quando você sair daqui. Volta para casa. E se aquela mulher que você tem é uma pedra no seu sapato, louve a Deus pela pedra. E diz: Deus, eu preciso dessa pedra debaixo do meu pé. Se esse marido é um homem difícil, agradeça a Deus e diz: Deus, me desperta para orar por ele até que ele se converta. Se você tem um irmão que é um capeta na sua vida, diz: Deus, obrigado e me ensina a amar. É muito fácil amar quando é um anjo, mas é tão difícil amar quando a pessoa é complicada. Mas o verdadeiro amor que te interessa é aquele que faz além daquilo que eu poderia. Me dá do teu Espírito Santo, me enche do teu Espírito. Meu irmão, quando você fizer isso, o Senhor vai te encher do Espírito, o Senhor vai te encher do Espírito, o Senhor vai te encher do Espírito. Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar o que você precisa e não o que você deseja. E às vezes o que você precisa você ainda não pode. E você está dizendo: Deus, por que ainda não veio o que eu preciso? Porque você ainda não está pronto para receber. E Ele vai trazer para você na hora certa. Porque o Senhor não erra o tempo. Ele não chega antes e não chega depois. Ele chega na hora. O Senhor te ama e Ele vai te socorrer na hora certa. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus.